Fáceis, médias e difíceis. E o ideal é que você acerte todas as fáceis, acerte uma boa porcentagem das médias, e se der tempo, na hora da prova, fazer as difíceis. Por quê? Se você acerta uma fácil e erra uma difícil, a tendência é essa. É fácil, todo mundo acerta. Se é difícil, todo mundo erra. Agora, se você erra uma fácil e acerta uma difícil, aí a teoria de resposta ao item, que é o TRI do Enem, vai assimilar que você está chutando as questões e vai reduzir sua nota. Então, é melhor você fazer as coisas mais fáceis, o que vocês sabem fazer até o momento, e deixar as questões mais complicadas para o restante da prova. O tempo é curto, certo? Cada dia são 90 questões, 45 por áreas, e a gente tem uma redação. Então, se você for dividir o tempo, vai ficar muito apertado para resolver todas as questões. É quase que uma guerra, né? A prova do Enem, a gente tem que sobreviver a essa prova. Mas, antes de mais nada, saber que uma prova não vai avaliar o que você é, e nem o que você pode ter conhecimento e o que você pode ser na vida. Não é uma nota baixa do Enem que vai definir o que você vai ser. Mas é aquela história. Não existe um método avaliativo mais a priori de se fazer, mas eles usam, infelizmente, a prova. Então, vocês têm que estar preparados para essa prova para lutar aí pela profissão que vocês quiserem. Certo? E lembrando que sempre faça o que vocês gostam. Porque você crescer fazendo uma coisa que você não gosta, você fica frustrado e não vai ter aquele rendimento todo na vida. Certo? Então, era isso aqui, as minhas considerações iniciais. Lembrando aí, e aqui eu coloquei para gravar, tá bom? Vou colocar para gravar e depois eu disponibilizo aí para Pronto, para o pessoal que não pessoal que acessou, não né? acessou. Beleza? Tá ok. Pode ficar à Pronto. vontade. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui a tela para vocês. Vou trazer um pouco da estrutura da prova também. No material que vocês têm, que o professor Ariano disponibilizou, tem justamente uns tópicos importantes lá. Eu vou comentar sobre alguns. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que a gente tem para esse aula. A primeira coisa é você entender o seguinte. A prova do Enem, ela vem cobrando competências e habilidades. Competências é o que você tem um domínio e habilidade é o que você exercita. Então, por exemplo, você tem a habilidade em resolver questões, por exemplo, de logaritmo. Então, sua competência foi o quê? Ter absorvido o conteúdo de logaritmo e ter dominado ele. Certo? Então, é sempre assim. A competência é o que você vê na escola, os conteúdos em si, e tenta o domínio. E se você dominar, é uma habilidade que você tem para resolver as questões. Então, toda a prova do Enem, com as 4 áreas, inclusive a redação, requer as competências e as habilidades de vocês. Certo? Então, aqui, para resumir todos os conteúdos de matemática, o máximo possível, vão ser estruturados essas 7 competências aqui. Ó. Lembrando que essas 7 competências é apenas para a prova de matemática. Certo? Então, se a gente analisar aqui, ó, um por um, nós temos a primeira competência, que é a compreensão numérica, você saber trabalhar com números, é uma coisa fundamental na matemática. Segunda competência, geometria. Você tem que entender quem são as figuras geométricas, como trabalha com áreas e volumes, certo? A competência 3, as medidas de grandeza. Vocês têm que manipular as grandezas, fazer transformações de litro para metro cúbico, de centímetro para metro, de grama para quilograma. Então, nessa terceira competência, vocês fazem transformações de unidades. Na competência 4, é você relacionar grandezas. O que é isso? Você vai ter que fazer regra de 3, você vai ter que entender um pouco de porcentagem, você vai ter que ver quando são grandezas proporcionais, quando são inversamente proporcionais. Então, aí dá a estrutura, a identidade das grandezas. Na competência 5, é a álgebra. É aquela história, calcule x, verifique x. Aí nós temos o conjunto das funções. Certo? Hoje eu vou trazer 2 funções
e um detalhezinho sobre o logaritmo a respeito dessa competência 5. A competência 6 é uma das mais cobradas do Enem, que é você interpretar tabelas e gráficos. Então, vai vir uma tabela, um gráfico lá no Enem, você tem que ler o contexto da questão, ler o que está se pedindo, ou seja, a pergunta lá, e tentar fazer uma conclusão analisando o texto com o gráfico. Então, isso é o que a gente chama de análise gráfica. Você tem um contexto, tem um gráfico, e você tem que tirar alguma conclusão a respeito disso. E na sétima competência, a gente tem a probabilidade e a estatística. Eu acho que é uma das mais densas, por quê? Probabilidade, dificilmente cairia uma questão fácil, mas nos últimos Enems, as questões são simples, não tem muita conta, mas antigamente existia um nível de conta maior para fazer questões de probabilidade. E estatística são teorias. Vocês vão ter que saber como é que calcula uma média, como é que calcula uma mediana, como é que calcula uma moda, o que é o desvio padrão, o que é uma variância, e aplicar isso aí nas tabelas e gráficos. Certo? Então, esse aqui é um geral sobre as 7 competências que o Enem adota. Então, o que eu coloquei aqui nesse aulão é para vocês terem noção disso aqui, dessa estrutura, e que aborda pelo menos 95% das questões. Então, quando você pegar a prova do Enem, lembrando que a gente tem 3 tipos de Enem, né? A gente tem o Enem normal, que é a impressão que vocês fazem, tem o Enem digital, que é a prova pelo computador, e tem o Enem, que é o PPL, que é a segunda aplicação do Enem, que é para as pessoas privadas de liberdade. Esse é desse material para vocês fazerem treinamento também. Vocês pegam a prova lá e vê a estrutura e compara as duas. Geralmente é o mesmo nível, mas é bom você sempre estar pesquisando questões de cada assunto. Certo? Então, aqui é um panorama geral do que a gente vai se apresentar aqui. Eu coloquei também um top 10 do Enem. Ó. Essa aqui é a sequência, analisando o Enem desde quando ele mudou, desde 2009. O Enem antigamente acho que era 60 ou 80 questões, se eu não me engano, variava aí. E era tudo misturado, você não tinha divisão por área, não. E uma nota era geral. Agora não, depois de 2009, a gente divide em 4 áreas, em uma redação, e cada área vai ter 45 questões. Então, no caso, você vai encontrar 180 questões no geral e uma prova de redação. No primeiro dia, com 5 horas e meia de prova, e no segundo dia, com 4 horas e 30 minutos de prova. Certo? Fora algum adicional que tiver lá na hora da prova, cumprindo alguns requisitos. Se você for um dos 3 últimos que estiver na sala, os 3 só saem de uma vez só. Pode demorar o tempo que for. Certo? Então, vai depender de todo o entrosamento aí para fazer essa prova. Aqui eu apresento os conteúdos em ordem decrescente da quantidade de questões que cai por prova. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que interpretação gráfica cai em torno, em média, de 5 a 6 questões por prova. Então, se você tiver um conhecimento ou uma habilidade de resolver gráficos, já é um ganho muito grande para você. Por quê? É uma competência que o Enem espera que todo mundo consiga fazer. Segundo no ranqueamento aqui, você tem razão e proporção. Basicamente, é você trabalhar com regra de 3, ou fazer proporções ou porcentagens. Então, aqui também é cobrado por quê? Porque são coisas simples. Aí, depois tem funções, matemática financeira, que a gente traz a porcentagem em si. Lembrando que aqui a gente pode trazer juros e porcentagem, certo? Matemática financeira é o casamento da porcentagem com os juros. Na estatística, como eu já tinha falado para vocês, análise combinatória, que é para você fazer trocas de conjuntos, certo? A gente vai mostrar um pouco aqui. Na probabilidade, para calcular o sucesso de algum evento que você tenha, calcula a probabilidade disso acontecer. Então, você vai ter que ter uma porcentagem aí também por debaixo dos panos. Aqui temos trigonometria, que é trabalhar com triângulos. A geometria espacial, que a gente trabalha com áreas e perímetros de figuras planas, em uma dimensão, lembrando. E, por último, aqui a gente tem geometria espacial, que é trabalhar com áreas e volumes e tem que dar nome às figuras também. Só que aqui a gente está trabalhando em 2 dimensões. Certo? Então, basicamente, a estrutura do Enem comporta esse top 10 aqui que eu coloquei para vocês em ordem decrescente. Da quantidade de questões maior até a quantidade de questões menores. Geralmente, questões de geometria espacial ou plana caem de 3 a 4 questões. Certo? Então, vamos lá. Vamos analisar a competência 1 e vamos começar a resolver as questões. Então, a competência 1, o que é que ela aborda? Ela vai abordar operações e conjuntos numéricos. Você tem que conhecer os conjuntos, os naturais, os inteiros, os reais, os irracionais, os complexos, certo? E fazer manipulações. Somar fração, somar dízima periódica, transformar um número que está com vírgula em fração, transformar em fração com número decimal. Então, existe uma certa operações aí para você manipular esses números.
Temos análise combinatória, que a gente vai trabalhar com os conjuntos. Temos as progressões APA e APG, que vai ser as sequências numéricas. Geralmente sempre vai alguma questão de sequência numérica. E por último aqui, não menos importante, que é a matemática financeira na parte de juros. Lembrando que a gente tem dois tipos de juros, certo? Eu não vou adentrar muito nisso, por conta que dificilmente cai uma questão. Mas você sabe que tem os juros simples, vou chamar aqui de JS, e juros compostos, que eu vou chamar de JC. Aí o que é que acontece? Eu posso relacionar esses dois aqui, ó, esses dois conteúdos finais aqui, a gente pode relacionar de alguma forma. De que jeito? Que eu posso definir que uma PA seja trabalhada com juros simples e uma PG com juros compostos. Então, se você entende o que é uma progressão, uma sequência numérica, dado que seja uma PA ou uma PG, a gente também está intuitivamente entendendo que é juros simples e juros compostos. Certo? Então, isso aí é o que é cobrado na primeira competência. Então, vamos lá. Vamos fazer logo a primeira questão, para a gente ver o que a primeira competência traz para a gente aqui. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos. Ó. Então, detalhe, toda vez que você pegar uma questão de matemática, vá grifando o que é importante para você entender depois. Então, o primeiro dado que a gente tem importante aqui, ó, é que a pena de reclusão, para quem tiver no artigo 33, varia de 5 a 15 anos. Para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso a condenação seja réu primário, ou seja, a primeira vez que a pessoa está sendo indiciada, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução, olha só, uma redução de 1/6 a 2/3. Ó. Então, a gente sabe que nem sempre, se a pessoa for réu primário, vai cumprir os 5 ou os 15 anos, como está na lei do artigo 33. Certo? Suponha que um réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Aí a pergunta é, ó, após o benefício da redução de pena, então a gente tem a redução de pena aqui aplicada, sua pena pode variar de quanto? Então tem que saber qual é o tempo mínimo e o tempo máximo que ele pode permanecer preso, dado que ele aplica essa redução aí. Então a gente vai começar a entender como é que a gente trabalha com isso. Primeira coisa, a gente sabe que a redução varia de quanto? De 1/6 a 2/3. Então a gente tem 1/6 e tem 2/3. Aí eu pergunto, quem seria maior? 1/6 ou 2/3? Se eu for dividir um pelo outro, 1 por 6 vai me dar aproximadamente 0,16. E se eu dividir 2/3, vai dar aproximadamente 0,66. Então, eu sei que a redução mínima vai ser de 1/6 e a redução máxima vai ser de 2/3. Certo? Por quê? Porque aqui eu estou comparando quem é maior dos dois. Ó. Porém, a pena ela vai variar de 5 a 15 anos. Ó. 5 a 15 anos. Contudo, a gente sempre trabalha na menor unidade possível para a gente fazer os cálculos. No caso aqui, como a resposta está em anos e meses, o melhor se trabalhar é 5 meses. Então, tem que transformar 5 anos em meses. Ó. Então, se um ano tem 12 meses, você vai colocar 5 vezes 12 aqui. Ó. Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 60. Então, 5 anos é a mesma coisa de 60 meses. Consequentemente, 15 anos, você vai fazer 15 vezes 12, eu vou ter 180 meses. Então, esse aqui é o tempo máximo que você vai ficar preso, dado que é 5 anos e 15 anos. O mínimo é 60 meses e o máximo é 180 meses. Certo? Então, porém, agora a gente tem que aplicar essa redução. Só que existe um detalhe. Se a pena ela é mínima aqui, ó, a pena mínima é de 5 anos. Se eu quero que ele tenha o menor tempo na cadeia, eu tenho que aplicar o quê? A redução máxima. Então, eu tenho que reduzir aqui quanto? 2/3, ó, porque aqui é a redução máxima que eu tenho. Ó. Aqui é máximo e aqui é mínimo. Então, a redução máxima aqui vai ser quanto? De menos 2/3 dessa pena. Consequentemente, aqui eu vou reduzir quanto? 1/6. Menos 1/6 disso aqui. Então, agora a gente vai fazer as contas e ver quanto é que vale isso realmente.
Então, dos 60 meses que eu achei aqui, ó, no primeiro caso, eu tenho que subtrair quanto? 2/3 de 60. Então, vezes 60. Posso simplificar isso aqui, ó. Eu posso simplificar esse 60 aqui por 3, ó. 3 por 3 vai me dar 1. E 60 por 3 vai me dar 20. Certo? E aqui eu faço, ó. 2 vezes 20. Isso aqui vai me dar quanto? 40. Então, aqui a conta vai ser quanto? 60 menos 40, 20. Então, vou ter 20 meses aqui, ó. Que é o mínimo que a gente deve cumprir. Só que aí, detalhe, eu tenho que transformar isso aqui em anos e meses. Só que aqui eu posso fazer o quê? Eu posso agrupar, sabendo que um ano, né? Existe 12 meses. Então, se eu subtrair 12 aqui, ó, eu vou ter 8. Então, os 12 meses é um ano. Então, eu vou ter um ano aqui, ó. Um ano. E o que sobrou? 8 meses. De cara, eu já podia marcar alguma das alternativas, ó. A letra A, tem aqui, ó, que é a pena menor. A letra B também é a pena menor, ó. E nenhuma das outras tinha esse valor no início, ó. Aqui é 3 anos, 4 anos e 4 anos, ó. Então, de cara, eu já posso eliminar 3 alternativas aqui, ó. Não preciso me preocupar com elas. Vou só me preocupar com o quê? Com a de cima e essa aqui de baixo, ó, com a letra A e a letra B. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para o outro para ver quanto é que dá esse valor. Então, vai ser 180, ó, o mesmo esquema. Menos quem? 1/6 de 180. É justamente o que eu quero agora. Então, vai ficar 180. Posso simplificar esse 6 com esse 18 aqui, ó. Isso aqui vai me dar, dividido por 6, vai me dar 30. E aqui dividido por 6 vai me dar 1, ó. Então, vai ficar 180 menos 1 vezes 30, ó. Então, 180 menos 30 vai me dar 150. No caso aqui, eu estou trabalhando com meses. E 150 meses são quantos anos e meses? Aí você vai dividir isso aqui por 12, ó. Você vai agrupar de 12 em 12. Como 150 é um número muito grande, você pode dividir por 12 aqui. Certo? Então, nesse caso aqui, quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar que vai ser 12 anos e 6 meses. 6 meses. E justamente a questão da letra A. Então, a gente marca lá, letra A. Certo? Então, essa é uma questão que você trabalha com o quê? Com frações. São questões simples? São. Agora tem que ter uma linha de raciocínio. Não é difícil, mas você tem que estar sempre prestando atenção aos dados da questão e como eu vou fazer as multiplicações aqui. Certo? Então, pena mínima e pena máxima, aplicando a redução mínima e a redução máxima. José Iago. Sim. A gente faz o seguinte, quem tiver dúvida, né, que quiser fazer uma pergunta, aí vocês aproveitam esse momento, né? Eu não já fui, assim, já gostei muito de matemática, porém é um pouquinho complicado, porque o raciocínio aí, ele quer mais ou menos a organização das frações. Isso, exatamente. Então, a resolução, ela vai depender exclusivamente dessa organização de vocês. Vocês viram que ele montou o primeiro passo, pegando os dados, que é importante, e aí desenvolveu a questão. Tá bom? Só passando aqui rapidinho, mas aí vamos... Certo, tranquilo. Qualquer coisa também quiser falar, sinta-se à vontade também. Beleza. Certo? Aí você percebe o seguinte também, ó. Como eu fiz para o menor aqui, ó, eu faço também para o maior. Então, às vezes, quando você pega o macete da questão, você só apenas repetir ele. Aí você resolve a outra questão também. Se cair uma questão de fração do mesmo jeito, você já sabe. Tem que saber quem é maior, quem é menor e como é que eu vou aplicar. Então, esse é o contexto do Enem. E essa questão é coisa de direito. Lá na base do direito de história, alguma coisa assim, aí vem remetendo lá, prova de matemática. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre análise combinatória. Quando a gente fala em análise combinatória, a gente trabalha basicamente com permutações de conjuntos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz esse exemplo aqui para vocês terem ideia, mais ou menos, de como se trabalha com isso. Então, o que é que a gente tem aqui primeiro? A gente tem um lanche. Um lanche pode ser um hambúrguer, um misto ou um cachorro-quente.
E eu posso escolher, basicamente, entre o suco e o refrigerante. Ó. O suco e o refrigerante para cada lanche que eu quiser. Então, eu posso escolher o hambúrguer com suco ou um hambúrguer com refrigerante. Um misto com suco ou um misto com refrigerante. O cachorro-quente com suco ou cachorro-quente com refrigerante. Só que lá no Enem, ele não quer que você faça essa árvorezinha aqui. Isso aqui é chamado de árvore de possibilidades. Ele quer que você saiba o total de possibilidades. Então, de cara aqui, eu podia fazer o seguinte. Qual é a quantidade de lanches possíveis, dado que eu tenho que escolher um tipo aqui de sanduíche, certo? A gente pode considerar o cachorro-quente como sanduíche também. E um tipo de bebida. No caso, a gente tem o refrigerante ou o suco. Então, se eu tenho 3 tipos de lanche inicialmente e tenho 2 de bebida, então, basicamente, eu vou ter o quê? 2 vezes 3, eu vou ter 6 possibilidades. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a ideia. Isso aqui é chamado de princípio fundamental da contagem. Você não precisa saber a árvore em si, mas você saber a quantidade de possibilidades que eu tenho para cada evento, para cada escolha. Por exemplo, para a primeira escolha eu tenho 3 possibilidades, e para a segunda escolha eu tenho 2 possibilidades, e no final eu faço a multiplicação dos dois para saber o total de possibilidades no final das contas. Certo? E se eu quisesse incluir ainda aqui um docinho, ó, 4 tipos de docinhos, eu poderia fazer o quê? Vezes 4 aqui, ó. Eu teria 24 possibilidades. Agora escolhendo um sanduíche, um suco e um docinho. Certo? E a gente trabalha sempre dessa forma, sabendo apenas o total de possibilidades, não importando a árvore em si. E aqui o que a gente sempre está vendo cair no Enem é o seguinte, é a diferença entre arranjo e combinação. Arranjo é quando você quer fazer permutações e que existe uma ordem. Se eu quero ordenar alguma coisa e diz que a ordem é importante, eu aplico um arranjo, o conceito de arranjo. Certo? Então, por exemplo, eu tenho 5 pessoas para sentar no sofá. E o sofá tem 6 lugares. Lembrando que a primeira pessoa pode sentar em qualquer lugar e uma delas só pode sentar no meio. Então, quando existe uma certa ordem aí, a gente organiza ele como arranjo. E aplica essa formulazinha aqui, ó, que a gente chama de fatorial. N, quem é N? N é o total de possibilidades que eu tenho. E P é o número de permutações que eu posso fazer. Então, aqui vou abrir o fatorial, N fatorial sobre N menos P fatorial. E a gente tem a quantidade de permutações possíveis para isso. Certo? E se a ordem não importa, ó, não existe ordem, a gente trabalha sempre com combinação. E a combinação é semelhante a um arranjo. Se você olhar direitinho, ó, essa parte aqui, ó, é justamente essa aqui de baixo. Ó. É a mesma formulazinha. A única diferença em si é esse P fatorial aqui, que aparece. E esse P fatorial é justamente para remover as repetições. Ou seja, se tiver alguma repetição lá, eu tiro ela para não contar como possibilidade. Então, geralmente, a gente trabalha aqui em cima com conjuntos. Aqui a gente trabalha com conjuntos. E aqui com pares ordenados. Por quê? Aí vem aqui a diferença. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho AB. Eu tenho as letras AB e BA. Se eu sei que AB é a mesma coisa de BA, então, indiferente se eu posso pegar A ou B primeiro, isso aí vai ser indiferente para mim, eu estou o quê? Eu estou conservando a ordem. Então, se conserva, eu uso combinação. Se AB for diferente de BA, eu estou alterando a posição. Por quê? Primeiro vem o A, e depois aqui vem o B, e em seguida o A vem o B aqui em cima, e aqui embaixo vem o A. Então, se eu consigo alterar, eu tenho que usar o conceito de arranjo. Certo? Então, tem questões do Enem que não vai precisar nem usar nem as fórmulas. É só você saber o que a ordem importa e a ordem não importa. É o que a gente vai ver nessa questão aqui. Ó. Na questão 2, ela fala o seguinte. Ó. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais tamanho e formato, numerados de 1 a 12. Então, está aqui o desenho. Ó. Tem a locomotiva, com a parte inicial aqui, ó, e os vagões estão sendo numerados de 1 a 12. Aí diz o seguinte, ó, dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e sempre 12 vagões. Então, é sempre essa a ideia aí de montar esse brinquedo. Ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme a figura. Então, a figura está exemplificando aqui. Aí, agora vem a pergunta. Eu já entendi o que a questão está dizendo. A questão está dizendo que
trata uma locomotiva e eu tenho que pintar esses vagõezinhos aí. Aí a pergunta é, de acordo com as possibilidades ou as possíveis variações nas colorações dos vagões, ou seja, a forma como eu vou pintar eles, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, ó. Aqui ele já deu X a questão, ó. É dada por. Então, eu tenho que achar qual é essa fórmula aqui. Então, o que você observa? Se de cara eu sei que ele está falando sobre combinações, é porque a ordem aqui não importa. Eu posso pintar o primeiro de vermelho como qualquer outro de vermelho aqui. Olha, se eu quero que o primeiro seja vermelho e os demais podem variar, então aqui eu teria a ideia de arranjo, porque existe uma ordem. E sempre o primeiro tem que ser pintado de vermelho. Certo? Então, mas aqui eu só quero as combinações, então eu tenho que achar. Aí vamos imaginar o seguinte, ó. Inicialmente eu tenho 12 vagões. E primeiro eu tenho que pintar quantos? 4 deles, ó. Como toda vez combinações, vai ser combinação de 12, 4 a 4. Porque dos 12 vagões eu tenho que pegar quantos? 4 para pintar de vermelho. Como depois que eu pego esses 4 vagões aqui, ó, vamos imaginar que sejam os 4 primeiros, ó. Pode ser qualquer um dos 4 que vocês queiram. A ordem aqui não vai alterar. Por quê? Porque eu posso pintar qualquer eles, então eu posso multiplicar isso aqui, ó. Então, vezes a combinação de quem? Ora, se eu tinha 12 vagões inicialmente e eu pintei 4, só vai sobrar quanto? 8, ó. Esses 8 que sobraram aqui, ó. Então, vou pegar 8 vagões e pintar quantos agora? Pintar 3, ó, na cor azul. Então, vou pegar dos 8, 3, ó. Vezes a combinação de quem? Ora, se eu já tinha 8 apenas e pintei mais 3, ó. Então, vamos dizer aqui, a gente pintou mais 3 aqui. Sobraram quantos? Sobraram 5, ó. Então, aqui vai ser combinação de 5. E agora eu vou pintar quantos desses 5? 3 também, ó. Na cor verde. Então, 5, 3 a 3, ó. Vezes quem? A combinação. Se eu tinha 5, pintei 3, ó. Sobraram para mim apenas 2. Então, desses 2 aqui, vou pintar quem? Vou pintar os 2 últimos na cor amarela, que é justamente esses 2 que sobraram aqui, ó. Então, 2 a 2. Achei a minha fórmula. Aí você pode dizer, professor, mas aqui tá diferente, ó. Aí vem a ideia das representações de combinação. Uma combinação pode ser expressa assim. Você tem um C e o valor na forma linear aqui, ó, na linha. Posso ter na forma de parênteses aqui, ó. Pode vir o 12 em cima e o 4 embaixo. Seria a mesma coisa, ó. E outra forma de representar isso aqui tudo. Certo? Aí você vai usar aquela formulazinha lá do fatorial. Se fosse para pedir o total, né? Como aqui não só pede só a fórmula, a gente não precisa se preocupar com a conta. E aqui 2 a 2. Ou então, esse de cima aqui pode ser representado, ó, em que o número primeiro aqui que aparece fica embaixo e o menor em cima. E a mesma coisa. É só critérios de notações aqui, ó. Então, de cara, eu posso já saber qual é a minha resposta. Por quê? Porque apenas com a anotação aqui eu consegui encontrar. Então, qual é a resposta aqui que tem essa notação? É a letra E aqui, ó. 12, 4 a 4, vezes 8, 3 a 3, vezes 5, 3 a 3, vezes 2, 2 a 2. Certo? Se fosse para calcular, você teria que aplicar o fatorial aqui, ó. Seria 12 fatorial para esse primeiro, ó. Sobre 4 fatorial. E 12 menos 4 vai dar 8 fatorial, ó. Deixa eu fazer essas continhas aqui. Certo? Aí ia ficar gigantesca a resolução. Então, como a nenhum cobra isso aqui, a gente fica por aqui mesmo. Certo? Então, essa aí foi a segunda questão envolvendo o critério de análise combinatória. Depois tem a questão de PA. PA nada mais é do que sequências. Então, você vai ter as sequências lá. Por exemplo, tem a sequência, a mais básica, né? 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. Olha o que acontece. Nessa sequência aqui, como é que eu sei que é uma sequência? Porque eu vejo, ó, que do próximo menos o anterior aqui, ó, eu estava em 2, cheguei em 4, então eu somei 2 aqui, ó. Eu estava em 4, fui para 6, somei mais 2, ó. Em 6 para 8, somei mais 2. E 10, também mais 2 aqui, ó. Então eu tenho uma coisa constante aqui em cima, ó. Isso aqui é o que a gente chama de razão. Vou chamar de R aqui. A gente vai ter o primeiro termo aqui, ó, que eu vou chamar de A índice 1. E aqui, como não sei quem, eu posso pegar qualquer elemento. Posso dizer que essa PA aqui seja finita e o último valor que eu tenho é 20. Então, eu posso dizer que esse aqui é o enésimo termo, ou A índice N, ó.
Só que aí vai ficar muito trabalhoso para você fazer um por um. Por exemplo, se eu pedisse quem é o centésimo elemento aqui dessa sequência. Aí você teria que fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. E dar você ia comer muito tempo com respeito disso. Aí, para facilitar, a gente tem essa formulazinha aqui, ó. Dado de qualquer PA, o termo que eu quero, qualquer posição da PA, vai ser sempre o primeiro, mais o número de termos que eu quero, menos 1, vezes a minha razão. Ó. A gente já sabe que isso aqui é o primeiro elemento, e aqui é a minha razão, e aqui é o total de termos que eu tenho. No caso lá, eu queria o centésimo, então o N aqui vai valer 100, ó. Então aqui seria o A100, ó. Aqui o A1 seria o primeiro daqui, ó, seria o 2, então partindo do 2, mais 100 menos 1, vezes a minha razão, ó. Que é a minha razão aqui? 2, ó. E a partir daqui eu acho quem é o meu centésimo elemento. É só fazer essa operaçãozinha aqui que você encontra. Então você podia fazer, ó, 100 menos 1 dá 99. 99 vezes 2 daria aqui 198. 198 mais 2 daria 200. Então o A índice 100 seria 200. Então isso vai facilitar muito a nossa vida. Por quê? Porque a gente não precisa fazer muita conta. Basta apenas saber quem é, onde eu começo, quem é o meu crescimento aqui, pode ser positivo ou negativo, e qual é o valor que eu quero chegar. Que é justamente o que essa questão cobrou na prova de 2018. O que a questão fala? A gente tem que esquematizar a questão. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Então você já pode fazer um esquema aqui, ó. Você já pode dizer, tem uma praça aqui, fazer um poste aqui na praça, e aqui tem um caminho até chegar no sítio. Então, vamos fazer um galpãozinho aqui para dizer que aqui é o sítio. Então a gente sabe que tem essa estrada aqui. Detalhe, como a praça já possui iluminação, você já tem um poste lá na praça, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, da praça para o primeiro poste que eu vou colocar, ó, tem 80 metros. É uma informação que a questão está dando. Depois, o que acontece? Ó, o segundo poste vai ser colocado a 100 metros. Ó. Então, vou ter que somar alguma coisa aqui, ó. E vou chegar no ponto 100, ó. Certo? Aí vou ter outro postezinho aqui. O terceiro a 120, ó. Então, vou olhar mais um pedaço aqui, colocar 120 aqui, ó. Vou colocar outro poste aqui. E assim vai. Até chegar na fazenda. Aí diz mais, ó. Mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, ó. Então, já sei que eu vou aumentar sempre de 20 em 20, ó. Eu já estou começando a entender o que a questão está pedindo. E eu sei que a distância total até a praça vai ser 1.380. É o último poste a ser colocado nessa posição aqui, ó. No qualquer quilômetro, né? 1.380. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000, ó, por poste colocado, ou seja, cada poste vai valer R$8.000, qual é o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes? Ó? Quer saber o orçamento final para colocar esses postes. Então, você já imagina de cara. Se eu sei que um poste custa R$8.000, eu preciso saber qual é a quantidade de postes. Então, o custo aqui, ó, eu já posso deduzir de cara que vai ser 8.000 vezes um número de postes, que eu ainda não sei quem é, que eu vou chamar aqui de N. Certo? Aí agora vamos para a questão. O que é que a gente sabe aqui da questão? A gente sabe que para achar qualquer termo, a gente tem que usar essa formulazinha aqui, ó, que eu acabei. Deu uma travada no áudio, Iago. N menos 1. Ô, Iago, deu uma travada no áudio na hora que você estava na fórmula. Deu uma travada? Dá uma volta aí na questão de encontrar o termo aí. Para encontrar o termo. Vai lá. Pronto, para encontrar o termo aqui, é o seguinte. Qualquer sequência que for, certo? Seja ela crescente ou decrescente, desde que seja um PA. Eu vou usar essa fórmula aqui, que diz o seguinte. O meu AN é sempre o quê? Meu enésimo termo. É onde termina a minha sequência. Ó. Se você olhar direitinho, é onde termina. O meu A1 é onde começa. Meu N é a posição desse último elemento aqui, ó, que eu vou chamar de N aqui. Aqui é a posição 1, porque a índice 1 aqui é N, porque é a índice N. E aqui é a minha razão, ó. Então, por exemplo,
sequência que eu tinha feito aqui, ó. Eu estava somando aqui 2 em 2, eu queria saber quem era o centésimo elemento, ó. Aí eu fiz esse exemplo aqui para vocês, ó. Que meu A100, ou seja, o A da posição 100 aqui, ó, no caso eu já estou denominando aqui que 4 vai ter a posição 100, é quem? É o primeiro termo, que no caso lá seria o 2, ó, que começa no 2, mais n menos 1, quem é o n? N é justamente o termo que eu quero, é a posição n, então vai ser 100, menos 1, vezes 2. Por quê? Porque 2 aqui é a minha razão, ó. Esse n-1, você pode até me perguntar, professor, mas por que n-1? Porque se eu já estou contando o primeiro aqui, ó, eu não posso contar mais os 100, não. Eu vou apenas contar quanto? 100 menos 1, 99. Ó. Vai ser 1 mais 99 para me dar o 100. Certo? E aqui eu faço 2 vezes 99 dá 198, com mais 2 dá 200. Então, meu A índice 100 aqui vai ser justamente o 200. Certo? Aí agora eu vou aplicar isso aqui para essa situação. Eu sei que o custo dos postes vai ser quanto? Vai ser R$8 por cada poste. Então, o custo total vai ser 8 vezes o número de postes. Então, não sei quem é esse N ainda. Mas, voltando aqui para a situação, eu posso aplicar essa formulazinha que eu expliquei para vocês e achar quem é esse valor. Então, meu AN vai ser onde vai terminar a minha sequência. Minha sequência começa basicamente aonde? No 80, ó. Que vai ser o primeiro poste, na posição 80. E o último vai ser quanto? Na posição 1380, ó. Aí eu substituo aqui esse valor. 1380. Igual. Quem é o primeiro? 80. Mais. Quem é o N? N é justamente o que eu quero. Então, N menos 1 vezes a minha razão. Minha razão ele deu na questão. Que é manter uma distância de quanto? De 20 metros, ó. Entre os postes. E agora eu vou resolver o valor de N aqui, ó. Quando achar o valor de N, substituo aqui, eu acho que é o custo total dos postes, ó. Então, vamos lá, vamos organizar isso aqui. Vai ficar 1.380 menos 80 tem que ser igual a quanto? 20 vezes N dá 20N, ó. Isso aqui é uma equação, certo? Mais pelo menos já menos, ó. 20 vezes 1 vai dar menos 20. Então, ó, 1.380 menos 80 dá 1.300. Agora, eu vou passar esse valor aqui para cá, ó, porque ele é um número. Então, vai ficar mais 20. Tem que ser igual a 20N, ó. 1.300 mais 20 dá 1.320, ó. Tem que ser igual a 20N. Então, qual vai ser a quantidade de postes? Vai ser 1.320 dividido por 20 que eu tenho aqui, ó. Posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó, para simplificar aqui as contas, e vou pegar metade de 132, que vai ser, no caso, 66, ó. Pronto. Achei a quantidade de postes que eu vou colocar aqui, ó. Então, daqui para cá, vou colocar 66 postes, ó. Mas o que eu quero não é a quantidade de postes, é o custo disso. Então, vai ser 8.000 vezes 66, ó. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, 8.000 vezes 66, isso vai me dar 528 mil reais. Ó. Que é justamente a letra C, ó. Certo? E aí, Ariane, tudo certo por enquanto? Beleza, beleza, tranquilo. Beleza? Tranquilo. Pronto, então, o que é importante aqui? Essa formulazinha, ó. Você já ganha uma questão na hora da prova com essa formulazinha aqui, ó. E hoje você fazer questão por questão, você faz tudo de uma vez só, sem precisar se preocupar com as somas. Ô, José Iago, assim, só uma dica aí para quem está assistindo, para os alunos, né? Que o ideal também é vocês estarem pegando, aí já no caderno de vocês, estarem notando essas fórmulas, porque aí vocês já podem estar pesquisando outras questões dentro, para estar treinando a parte dessas fórmulas, não é isso? Isso, justamente. Se você quiser, depois eu posso mandar um material extra aí para eles também, se você quiser, tiver interesse também. Pronto, ok, certo? Ok. Então, vamos lá. A gente encerrou a primeira competência, que foi trabalhar com números. Então, a gente fez 3 questõezinhas, né? A gente fez uma questão de frações, fez uma questão de combinação, e a gente finalizou aqui agora com uma questão de sequências. Na competência 2, é uma competência mais densa. Por quê? Eu trago todas as geometrias possíveis. Eu tenho a geometria plana,
A geometria espacial e a geometria analítica. Eu fiz um resumo, basicamente, dessas duas aqui, ó. Por que eu não fiz de analítica? Porque dificilmente cai alguma questão de analítica. E quando cai questão de analítica, é questão de reta. E reta, a gente pode usar uma função afim. Tá? Vocês pesquisem depois que é função afim ou função do primeiro grau, que é justamente a mesma coisa. Certo? Fica até mais fácil fazer por função do que fazer por geometria. Bom, como eu havia falado, na geometria plana, a gente trabalha com duas coisas. Com áreas e com perímetros. Aqui, área é A e perímetro é 2P. Certo? Se tiver 2P lá na hora da prova, você vai saber que é perímetro de uma figura geométrica. E aqui a gente vai ter que saber as figuras e, basicamente, as fórmulas das áreas de cada uma. Certo? E lembrando que aqui é sempre em uma dimensão. Você só tem um desenho lá na folha. Já na geometria espacial, a gente trabalha com áreas e volumes. As áreas podem ser área da base ou área lateral, ou as duas juntas, se a figura tiver as duas áreas. E o volume vai ser o espaço ocupado por eles. E aqui a gente vai ter em duas dimensões aqui. Certo? Então, eu fiz um resumo aqui, basicamente, de cada tópico desse, para vocês já irem se familiarizando aí com a situação. Então, de geometria plana, o que é importante? Primeiro, identificar as figuras. Você tem que saber ler as figuras. O que é um triângulo, o que é um trapézio, o que é um círculo. Certo? Então, você tem que saber o nome das figurinhas. Depois, determinar seu perímetro, ou seja, seu contorno. Então, perímetro também é negócio de contorno da figura. Ou seja, é a medida lateral dela. Chama aqui de contorno. Converter unidades. Por exemplo, se tiver em centímetro e a resposta pede em metro, você tem que saber transformar isso aqui. Mais para frente, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. E depois saber calcular a sua área. Lembrando que a área aqui é plana. E eu trago 3 figuras importantes que sempre está caindo no Enem. Que é o triângulo. Que a área do triângulo é sempre a área da base, ó, essa base aqui de baixo, vezes a altura dividido por 2, que é a primeira figurinha aqui. O trapézio, que a área vai ser a base maior, mais a base menor, ó, vou ter a base menor em cima e a base maior embaixo, vezes a altura, e vou dividir por 2. E vou trazer o círculo também, ó. O perímetro do círculo ou comprimento, se você quiser chamar perímetro ou comprimento, é sempre 2πr. Esse π aqui é um valor tabelado, pode ser 3,14 ou 3. Você vale a pena ir lá, às vezes pode vir na questão, às vezes pode não vir na questão. Se vier na questão, você coloca o valor que está na questão, esse valor de π. Se não vier, você pode dizer que é 3, certo? É um detalhezinho importante aí das provas do Enem. E aqui tem um raio. O raio é o quê? É a distância de uma extremidade ao centro de uma circunferência. Esse raio vai me dizer quanto é que tem aqui de espaço aqui dentro. E a área aqui vai ser πr ao quadrado. Ó. Π, porque é da circunferência, do raio da circunferência, né? Tem essa relação. E o raio vai ser justamente essa medidazinha aqui ao quadrado. Então, detalhezinho. 3 figurinhas importantes que sempre está vindo questões do Enem. Você tem que identificar a figura e saber calcular a área dela convertendo as unidades. Então, esse aqui é o resumo básico de geometria plana. Então, por exemplo, aqui, ó. Na questão 4. O remo de assento de deslizante é um esporte que faz uso de um barco e de 2 remos do mesmo tamanho. Olha, então já dá ideia, ó. Os remos aqui, ó. Esse remo aqui tem o mesmo tamanho. Então, pode dizer que essa medida é igual a essa aqui. Então, de cara, já deu essa informação aqui em cima. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, isso é lá da competição de remo, que eles denominam essas posições aí. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A. Então, ó, tem um ponto Azinho aqui, ó. Se vocês olharem direitinho, tem um ponto A aqui, ó. E tem as extremidades indicadas por B e C, ó. Então, tem B aqui, ó. E tem C aqui. Então, tem 3 pontos aqui, ó. Certo? Esses 3 pontos formam um triângulo. Olha só, se eu completar isso aqui embaixo, ó. Isso aqui me dá um triângulo, ó. Um lado, 2 lados e 3 lados aqui, ó. Porém, ele diz, ó, que o ângulo BAC começa em B, passa por A e termina em C. Então, esse ângulo aqui, ó. Ele vai valer quanto? 170. Então, esse ângulo aqui já sei que é 170. 70 graus. Aí a pergunta é, ó, o tipo de triângulo converte-se nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é qual? Então eu tenho que classificar esse triângulo aqui, ó. Não precisa de conta nenhuma, mas precisa de conhecimento de figura geométrica. Então a gente sabe que um triângulo ele pode ser classificado quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Se um triângulo possuir 3 lados iguais, ó, 3 lados iguais,
ele é chamado de equilátero. Aqui, equilátero. Se ele tiver apenas dois lados iguais, é chamado de isósceles. E se ele tiver os três lados diferentes, é chamado de escaleno. Certo? Então, essa é a nomenclatura de acordo com os lados. Ó. Três lados iguais, ele é equilátero. Dois lados iguais, é isósceles. E três lados diferentes, ele é escaleno. Já os ângulos, o que acontece com os ângulos? Se eu tiver um ângulo de 90, é chamado de triângulo retângulo. Reto, porque vem de rete. E ângulo, porque é um ângulo lá de 90 graus. Se todos os ângulos desse triângulo forem menores que 90, ele é chamado de acutângulo. Acutângulo. E se pelo menos um dos ângulos, vamos aqui de alfa, for maior que 90, ele é chamado de obtusângulo. Obtus, porque é um ângulo maior que 90 graus. Certo? Então, se tiver um ângulo de 90, um de 90 é retângulo. Se todos forem menores que 90, ele é acutângulo. E se tiver um ângulo maior que 90, ele é obtusângulo. Então, essa é a nomenclatura. Então, a gente vai ter que classificar esse triângulo de acordo com essas duas categorias. Ó. Aí você observa o seguinte. Ele disse que os lados, ó, AB é igual a AC, ó. Essas duas medidas aqui são iguais, ó. Se um triângulo tem duas medidas iguais, ele é chamado de isósceles, ó. Então, já estou classificando ele aqui como isósceles. E os ângulos dele? Olha, ele deu que um ângulo é de 170 graus, ó. E esse ângulo aqui é o quê? Maior que 90. E pela regra diz, se um ângulo tiver no triângulo e constar que a sua medida é maior que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Então, vai ser o quê? Obtusângulo, pelo ângulo maior que 90 graus, e isósceles porque vai ter dois lados iguais. Ó. Então, seria a letra C de casa. Aliás, é de escola aqui. Certo? Porque as outras vai ter retângulo, não tem ângulo 90 graus, então tá fora. Acutângulo, não é, porque o acutângulo tem que ter todos os ângulos menores que 90, tem um aqui que é 170, então não tá descartado, ó. E não é escaleno por quê? Porque eu vou ter dois lados iguais, ó. O escaleno tem o quê? Três lados diferentes, ó. Ou seja, três lados que não são iguais. Certo? Então, ó, de cara, só analisando aqui o que a gente sabe, básico de geometria, a gente consegue chegar na resposta. Certo? Ou então, ele vai pedir para você calcular alguma área aqui. E para calcular a área, a gente tem que saber a formulazinha. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas, ó, para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Então, vou precisar dessa área total. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D. Ó, então, vou ter um círculo aqui, ó, onde tem um nome proibido de estacionar. Então, tem um diâmetro D aqui, que está chamando aqui em cima, ó, e vale 40. Então, já sei que esse valor aqui vai ser 40. Que tangencia os lados de um retângulo. Então, se você olhar direitinho aqui, ó, se eu pegar aqui no diâmetro mesmo, ó, aqui embaixo tem um retângulo. E ele diz mais, ó, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros. Então, essa altura aqui, ó, é de 60 centímetros. Conforme ilustrado na figura. Aí diz mais, ó, use 3,14, ó, ou 3,14 como aproximação para π. Então, nesse caso, ele diz que π vai valer 3,14. Certo? Aí a pergunta é, qual é a soma das medidas das áreas dessas placas? Dado em centímetros quadrados. Ó. Olha a unidade de transformação. Como está tudo em centímetro, e a área vai ser dada em centímetro quadrado, não tem problema nenhum. A hora que tivesse em metro, você teria que converter para centímetro para fazer as contas. Então, a área de uma placa aqui, ó, vamos chamar a área da placa, vai ser quem? Aí eu observo que metade do círculo aqui, ó, essa metadezinha aqui, ó, ela está inclusa onde? Na parte de baixo, ó. Então, vai ser a área desse retângulo mais metade da área desse círculozinho aqui em cima, porque eu só tenho metade de um círculo aqui em cima. Ó. Então, vai ser a área do retângulo mais a metade da área do círculo. Ó. Então, é a área do círculo sobre 2. Ó. E daí eu parto para os meus cálculos. Então, a área da placa vai ser quem?
a área do retângulo. Ora, se ele diz que o diâmetro de uma circunferência é 40, então para cá também vai ser 40. Ó. Como ele está dividido no meio, aqui vai ser quanto? 20. Ó. Então, se o total aqui eu tinha 60, e eu estou removendo a parte de cima, que é 20, aqui embaixo vai sobrar 40. Ó. Então, quem é a área do retângulo? 40 vezes 40, né? No caso aqui, a gente encontrou que o retângulo seria um quadrado. Todo retângulo... Aliás, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, aqui a gente viu que tinha um retângulo e a gente identificou que era um quadrado. Por quê? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Mas, quem era do círculo que a gente viu? É o valor de π, que é 3,14, π, r, que é um raio aqui, ó, 20, que eu achei, ó, que era metade do diâmetro, vezes 20 ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ser a área da placa, vai ser 1.600. Vai fazer 40 vezes 40, mais... Aí esse valor, quando você fizer aqui, vai dar 628, certo? 628, quando eu somar os dois, vai dar 2.228 centímetros quadrados. Só dizer, professor, mas não tem aqui. Só que lembre, isso aqui é para a área de uma placa. Ele quer quantas? 10, ó. Aí eu tenho que multiplicar isso aqui por 10. Ó. Aí multiplicando por 10, eu faço só acrescentar um zero aqui no final, ó. Vai dar 22.280 centímetros quadrados. Que é justamente a questão da letra B, ó. Eu tenho a área total das placas que eu vou pintar. Certo? Então, você já observa a mesma coisa que eu acabei de falar anteriormente. Você tem que entender quem são as figuras, saber quem são as medidas que eu posso ter para cada figura e organizar isso em fórmulas. E as fórmulas são simples, dá para você deduzir bem basicamente aí. Certo? Bom, e da geometria espacial, para a gente encerrar essa segunda competência, a gente trabalha com 3 tipos de sólidos. Ó. Os sólidos que não afinam em cima e circulares. Por quê? A forma é semelhante para todos eles. Quem são os sólidos que não afinam em cima? A gente tem um cubo aqui, ó, ou hexaedro regular. A gente tem um paralelepípedo, certo? Ou retângulo retangular. A gente tem um prisma. Nesse caso aqui eu tenho um prisma, exemplo, de base triangular, certo? O nome do prisma é dado em função da base dele. E aqui eu tenho um cilindro, ó. Então, para todos eles vai valer o seguinte, ó. A área total vai ser a área lateral. Cada sólido vai ter uma lateral. E 2 vezes a área da base. Porque eu vou ter uma base em cima, ó, uma base embaixo. Uma base em cima, uma base embaixo. Uma base em cima, uma base embaixo. Uma base em cima, uma base embaixo. Certo? E o volume vai ser sempre a área da base vezes a altura. Ó. Tem que achar quem é a área da base aqui, pela geometria plana, e multiplicar pela altura. Certo? Então, essa é a ideia dos sólidos que não afinam em cima. Então, para esses 4 aqui, vai valer essa mesma formulazinha aqui. Já para os sólidos que afinam em cima, a gente só tem 2 tipos. Ó. A gente tem a pirâmide. Nesse caso aqui é uma pirâmide de base quadrada. Certo? Porque eu vou ter um quadrado aqui, ó. Se eu olhar a base dela, vou ter 4 lados aqui. E perceba que a pirâmide só vai ter uma base, ó. E vai ter um bico. Por isso que aqui a forma muda, ó. A forma muda de área da lateral mais 2 área da base para a lateral mais área da base, ó. Eu só tenho uma base aqui, então só vou somar uma vez. A mesma coisa acontece com o cone, ó. Só que a base do cone não é poligonal. Ela é o quê? Circular. Então a diferença desse para esse é que a base aqui é poligonal. Vou chamar aqui de poligonal, ó. Vou chamar aqui de poli. E aqui é circular. A única diferença do cone para uma pirâmide é isso. E detalhe. Os sólidos que têm as laterais aqui, ó, retângulos ou quadrados, são chamados de prisma. Certo? Então, nesse caso aqui, todos são chamados de prisma se tiver as faces laterais quadradas ou retangulares. O ciclo tem um nome especial, que é o sólido de revolução. Então, se apresentar lá na hora da prova sólido de revolução, eu estou falando de cilindro. Por quê? Porque ele é gerado da revolução de uma figura. No caso, pode ser um retângulo ou um quadrado. Não deixa de ser a área lateral, mas aqui eu também tenho a face lateral retangular ou quadrada. Porque se eu abrir um círculo, ó, eu vou ter a face de cima e a face de baixo, e no meio tem um retângulo. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de planificação de figuras. Ó. Então, na hora que eu montar esse sólido aqui, eu vou ter justamente esse daqui.
Por isso que pertence ao mesmo grupo. Aí aqui, o volume, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu divido por 3, ó. A única diferença daqui para cá é essa divisão por 3 aqui. Por quê? Porque como eu estou trabalhando em 2 dimensões, eu tenho área e volume. Porém, a área pode ter área lateral, área da base, então vai ser comprimento vezes largura, área da base, vezes altura. Ó. Então, vai ser uma dimensão aqui, 2 dimensões. Então, eu consigo calcular a área desse sólido, ou o volume também, de acordo com esses requisitos aqui. Certo? E por último, a gente tem um sólido que não afine nenhum... Vera, eu tô dando aula. E o circular aqui, a gente tem o quê? Tem a esfera. Ó. E na esfera, a gente tem uma forma padronizada. Não tem como calcular diretamente. Eu sei que a área vai ser 4πr ao quadrado. Ó, o π de novo aparecendo aqui, ó. E o volume é a mesma coisa daqui, só que eu vou mudar de 2 para 3, ó, que eu estou em 3 dimensões. E eu vou dividir por 3 por conta dessa regrinha aqui, ó. Quando o sólido não afina nenhum canto, tem que relacionar ele de alguma forma. E lembrando que a esfera eu vou ter um raio também aqui, ó. Chama aqui de R. Que é justamente esse Rzinho aqui tem aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é o básico de geometria espacial. Eu resumi toda a geometria em 4 slides. E agora a gente vai começar a resolver questões de geometria. Essa aqui é só para dizer o nome da figura. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. Então, tem um desenho original aqui, ó, a figura original, e aqui eu tenho uma representação da figura. Ó. Então, isso aqui é a mesma coisa disso, só que desenhado geometricamente. A ideia é permitir ao hóspede uma estadia livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. Aí a pergunta é, ó, a forma geométrica representada na figura 2, qual é o nome dela? Então, a gente vai ter que analisar o que a gente já conhece. Se a gente olhar direitinho aqui essa figura, ó, a gente tem essa face lateral aqui, ó. Se a face lateral ela é um quadrado ou um retângulo, eu já sei que ele é um prisma. Tá? Por isso aqui eu já sei que é um prisma. O que é que confirma se é um prisma? Se eu tiver duas bases, ó, eu tenho a base daqui da frente, ó, chama aqui de base 1, e tem essa base aqui de trás, ó, porque elas são iguais. A entrada e a saída da casinha ou da cabana tem que ser iguais. Ó. Então, base 2. Então, se ele tem duas bases e a face lateral aqui é um quadrado ou um retângulo, no caso aqui um retângulo, eu tenho um prisma. Então, de cara, ó, já posso eliminar 3 alternativas. Ó. A letra A, a letra B e a letra C. Só que o prisma é dado em função da sua base. A base aqui a gente tem o quê? Um triângulo. Ó. Então, vai ser um prisma triangular. Porque a gente tem um triângulo na base. Certo? Então, de cara, eu já posso marcar aqui a letra E, ó, que é a única que tem o quê? Prisma triangular. Ó. E por que reto? Reto porque as arestas aqui, ó, elas não estão em aclividade, ou seja, elas não estão inclinadas. Se elas estivessem inclinadas, aí seria, outro nome aqui, seria oblíquo. Oblíquo. Certo? Se fosse o caso de inclinação. Se não é o caso de inclinação, a gente tem o reto. E aqui, para finalizar essa primeira parte da competência 2, tem uma questãozinha para a gente aplicar as formulazinhas também, ó. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto. Ó. Então, a gente já sabe que vai ter um cilindro aqui, ó, que é essa parte aqui de baixo, e vai ter o quê? Sobreposto por um cone. Ó. Então, essa parte aqui de cima vai ser um cone. Ó. E as dimensões indicadas na figura. Então, a gente sabe que um cilindro vai ter o quê? Um raio. O raio aqui do cilindro ó, é 3. A altura do cilindro aqui vai ser 12, ó. Essa altura também pode ser chamada de geratriz. Não vê o nome altura, mas vê o nome geratriz. É a mesma coisa. E aqui eu tenho um cone, ó. O cone eu vou ter o mesmo raio do cone aqui, ó. É justamente o quê? O mesmo valor do raio aqui embaixo, ó. 3M. Por quê? Porque ele está em cima. E é a mesma base, vou ter o mesmo raio. E a altura aqui do cone, ó, também vai ser 3. Ó. Certo? Então, de cara, eu posso dizer que a área do cilindro, ou a área do silo aqui, ó, já para adiantar as coisas, vai ser quem? A área do cilindro, que é a parte de baixo, vamos chamar aqui de CL, para dizer que é cilindro, mais a área do cone, que é a parte de cima. Vamos botar aqui CO. Certo? Vamos somar a área de baixo com a área de cima. E a gente viu que para calcular a área de um cilindro, ele é um sólido que não afina em cima. Ó.
Então, se ele não afina em cima, o volume, no caso, né? A gente quer o volume. É isso que a gente quer o volume? Deixa eu ver se é o volume. É o volume. Então, aqui é o volume. O volume do silo. É só substituir o A por V. Ó. Vai dar a mesma coisa. Então, o volume do silo vai ser quem? Vai ser o volume do cilindro. Se o cilindro não afina em cima, ó, vai ser sempre a área da base vezes a altura. Ó. Então, quem é a área da base aqui? A área da base vai ser um círculo. Ó. A gente viu que a característica do cilindro é que a área da base é um círculo. Então, vai ser πr ao quadrado. Vezes quem? A altura que é h. Ó. Lá da forma a gente já deduziu isso. Mais quem? Mais a área do cone, mais o volume do cone. E a gente viu que o volume do cone é um volume que afina em cima. Ó. Se ele afina em cima, é a mesma coisa, só dividido por 3. Ó. Então vai ser πr ao quadrado de h sobre 3. Ó. Então, o que é o volume do silo? Aí eu vou substituir os valores agora. Ó. Vamos continuar lendo a questão para entender o que é que está faltando a respeito disso aqui. Eu sei que eu vou calcular o volume do silo. Já montei minha fórmula aí de cara. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, cada vez que o caminhão for dar uma viagem, ele vai transportar 20 metros cúbicos. Uma região possui apenas um silo. Ó. Então, vou calcular a área de um silo apenas. E eu vou ter apenas um caminhão para transportar isso. Eu já entendi isso. Eu vou calcular o volume total do silo, que é isso que eu já estou fazendo. E vou ver quantas viagens aqui eu vou conseguir fazer com esse caminhão, sabendo que cada viagem aqui vai valer quanto? 20 metros cúbicos. Utilize 3, ó, como aproximação para π. Então, ele já arredondou o valor de π. E a pergunta é justamente o que eu falei, ó. O número mínimo de viagens para que o caminhão possa transportar todo o volume de grãos é quanto? Então, vou calcular isso aqui e no final vai ser o número de viagens. Ó. O número de viagens vai ser quem? Vai ser o volume do silo dividido pelo volume do caminhão. Por quê? Porque cada viagem eu vou ter que tirar uma porcentagem aqui. Certo? Então, vamos lá. Quem é π? É 3. Quem é o raio do cilindro? 3 também. Então, 3 ao quadrado. Vezes h. Quem é h? 12. Ó. Mais. Quem é π? É 3. Quem é o raio do cone? É 3 também, ó, porque ele coincide com o raio do cilindro. Então, 3 ao quadrado. Vezes quem? O h. Quem é o h? 3 também aqui em cima. Dividir isso aqui tudo por 3. Ó. Então, o volume do silo aqui vai ser quem? Aí você vai fazer, ó, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. Ó. 27 vezes 12, eu vou ter 324. Ó. 324 mais... corta isso aqui com isso aqui. 3 ao quadrado dá 9. E 3 vezes 9 vai dar 27. Ó. Então, vou somar aqui com 27. Então, o volume total final aqui vai ser 351. Como está tudo em metros, vai ser metros cúbicos. Que a unidade de volume é sempre em 3 dimensões. Depois que eu fiz isso, agora eu vou achar o número de viagens. Ó. Que vai ser esse valor, 351, dividido pelo volume do caminhão. Cada caminhão vai transportar quanto? Cada vez? 20 metros cúbicos. Ó. Quando eu dividir 351 por 20, eu vou achar o valor de 17,55. Ó. Aí, às vezes, você olha isso aqui, já queria marcar o quê? A letra C que é 17. Ó. Mas como é que é o número de viagens? Ele vai fazer, ó, 17 viagens completas e vai sobrar quanto? 0,55 de volume. Ó. Então, consequentemente, isso aqui vai dar mais uma viagem. Ó. Então, 17 mais 1, isso aqui no final das contas vai dar o valor 18. Ó. Vai dar 18 viagens, seria a letra D. Outra dica. Quando você for arredondar um número, se o número que tiver após a vírgula aqui, ó, for um número maior que 4, eu posso arredondar o da esquerda em uma unidade. Se fosse 17,4, eu deixaria o 17. Como é 17,5, eu somo um aqui, ó, para dar justamente o 18 que eu queria. Certo? E aí, Ariane, tudo certo por aí? Tá ok. Eu tô planejando aqui, que a gente, eu acho que vai estourar o tempo, a gente fechar essa... No caso aí, a gente tá na competência... 2. A gente fechou a competência 2, né? No caso, a competência 3, ela vai ter
Vai ter 3 questões, né? Isso. 1, 2, 3. 3 questões. Aí a gente tem um tempinho aí. Será que vai dar tempo a gente fechar pelo menos essa terceira competência? O que é que você acha? É porque tem que explicar, né? Que é escala. Eu Não sei. é um negócio jogado, entendeu? Não queria deixar o negócio jogado. Estou entendendo, porque aí a gente fecharia essa parte e aí marcaria aí um outro momento, né? Porque é muita informação para, vamos dizer, um pouco tempo. Só explicar aos alunos aí que a gente está pegando um livro por completo e está resumindo aí para vocês, né? Essa é a parte do aluno, né? Então, vamos lá para a gente fechar. A gente fecha essa terceira competência? Bom, a gente fecha a terceira, aí você vai marcar o outro dia para a gente finalizar. E se não der, eu posso arrumar um horáriozinho para a gente finalizar. Nem que a gente demore 3 aulas. Certo? Se você tiver também disponibilidade para 3 aulas. Se não tiver, o que eu posso fazer? Eu posso gravar isso aqui e mandar para eles. Se você também achar mais viável. A gente faz esse debate depois. Vamos fechar essa terceira? Vamos lá, vou fechar aqui a terceira para a gente finalizar, certo? Para não ficar muito comprido para vocês. A terceira competência, ela trabalha com medidas de grandezas. O que seria isso? Seria os tipos de grandeza. Quais são as grandezas que a gente tem? A gente tem grandeza de comprimento, de massa, de volume, de temperatura. Diversas grandezas. Tudo que você vai fazer no dia a dia hoje equivale a uma grandeza. Temos as razões, que é a divisão dessas grandezas aqui, que pode gerar uma nova grandeza ou não. Então, por exemplo, quando a gente ir lá da física, se a gente pegar 20 metros e dividir por 10 segundos, ó, a gente vai encontrar o quê? 20 dividido por 10 vai dar 2 metros por segundo. Ó. A gente tinha uma grandeza aqui que era comprimento e tinha uma grandeza aqui embaixo que era tempo. Ó. E a gente juntou as duas. E a gente gerou uma terceira grandeza, que é a grandeza de velocidade. Às vezes, duas grandezas, através de uma razão, geram uma terceira grandeza, ou então não pode gerar nada. Então, por exemplo, eu dividir 20 gramas por 10 gramas. Ó. Cortava grama com grama, como são iguais, ó, daria apenas 2. Ó. Nesse caso aqui, eu não tenho uma grandeza, uma terceira grandeza, tenho apenas a grandeza inicial. Temos as escalas, essas escalas aqui lá da geografia, certo? Então, essas escalas aqui vêm lá da prova de geografia também. Temos as unidades, conversões de unidades, no caso seria as conversões que a gente já comentou, que é transformar centímetro para metro, certo? E temos a notação científica, que é uma das questões fundamentais para a ordem de grandeza. Geralmente, sempre todo Enem está caindo alguma coisa a respeito. Então, vamos lá. Primeiro, as conversões de unidades. Ó. Como é que eu faço essas conversões? Existe essa tabelinha aqui. Ó. Essa tabelinha é a tabela dos múltiplos e submúltiplos de um metro. Então, para a direita aqui eu multiplico, certo? Só dá para a direita. E para a esquerda eu divido, sempre por potências de 10. Então, por exemplo, fazer só um exemplo simples aqui, para vocês entenderem. Vamos supor que a gente está trabalhando com metro. Então, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos supor que a gente tem 100 centímetros. Ó, e que a gente quer transformar em metros. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu tenho 100 e vou localizar nessa tabela onde é que está centímetro. O centímetro está aqui. E eu quero transformar onde? Em metro. O metro está aqui, está na esquerda. Ó. Eu tenho que voltar alguma coisa. Ó. Então, se eu estou indo para a esquerda, eu tenho que fazer o quê? Uma divisão. Dividir por 4. Aí eu vou contar quantas casas eu pulo. Ó. 1, 2. Ó. Se eu pulei 2 casas, vai ser 2 potências em 10. Ó. Vou dividir isso aqui por 100. Ó. 100 por 100 vai me dar 1. Então, isso aqui vai me dar 1 metro. Então, essa é a ideia. Você, com essa tabelinha aqui, você faz esses cálculos sem precisar se preocupar com grandezas adicionais. Apenas aqui, manipulando para a esquerda ou para a direita, você consegue resolver. As escalas são lá da geografia. Geralmente vem assim nas provas. Ó. Por alguma coisa, ou vem na forma de fração. Certo? Isso aqui é uma barra também, pode ser uma barra. E sempre está dizendo o seguinte, ó, a gente dá a leitura. O primeiro número é o modelo ou a imaginação. E o segundo é o real. Então, por exemplo, eu digo que uma casa tem a escala de 1 por 200 mil, isso quer dizer o quê? Que 1 centímetro na escala que eu estiver reduzindo, se eu quiser fazer uma maquetezinha, que eu vou chamar também de modelo, lembra que é tudo dado em centímetro, quando não aparece nada, tudo aqui é em centímetro.
Isso quer dizer o seguinte, ó, que 1 centímetro no mapa ou no modelo que eu estou adotando para fazer a modelagem da casa, na realidade, cada centímetro vai valer quanto? Na realidade, 200 mil centímetros. Então, essa é a leitura de escala. Você pega um número, o primeiro número é do modelo, ou imaginário que você tem, e o segundo número é a quantidade real que você tem do objeto, ou do panorama que você tem para redução. E a escala é sempre a distância imaginária, que é dzinho, dividido por dzão, que é a distância real. Então, sempre distância imaginária, distância real. Certo? Então, a ideia é essa aqui de escala. E aqui a gente tem notação científica. A questão 8 é uma questão bem simples de notação científica. A questão 8 fala sobre um vírus, certo? Essa informação aqui, ó. O que é que o vírus faz, que o vírus multiplica, beleza. Aí aqui vem o importante, ó. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro igual a isso aqui, ó. 0,00011. Aí a pergunta é, ó, em notação científica, qual é esse diâmetro? Também dado em milímetros. Notação científica é o seguinte, ó. A gente tem dois casos apenas. Quando o número é muito grande e quando o número é muito pequeno. Se o número é muito grande, eu tenho que transformar isso em quê? Uma potência de 10, ó, K vezes 10 elevado a N. Esse N pode ser positivo ou negativo. E esse K aqui, ó, tem que ser um número entre 1 e 10, ó. Não pode passar disso. Então, se a gente quiser transformar aqui, ó, 2.000 em notação científica, a gente pega um número, 2, vezes uma potência de 10 elevado a um número de zeros, ó. 1, 2, 3, ó. Tem 3 zeros, então vai ficar 2 elevado a 3. Se aqui desse um valor maior do que 10, então, por exemplo, fosse 12, ó. 12 vezes 10 na terceira. Eu teria que colocar uma vírgula aqui, ó, para o número ficar menor do que 10, e teria que somar um valor aqui no expoente, ó. Sempre assim. E aqui ficaria 1,2 vezes 10 elevado a 4. Certo? Então, aqui é a ideia. Se não tiver já entre 1 e 10, beleza? Se não tiver, eu tenho que fazer essa transformação. Quando o valor é muito pequeno, aí tem uma ideia. Toda vez que eu não começar com 0, alguma coisa, na notação científica, o expoente já é de cara negativo. Então, vai ficar menos n lau. Aí, o que é que eu faço? Eu pego o número que está sobrando aqui, ó, 3, vezes uma potência de 10 elevado a um expoente negativo, porque eu sei que o número agora começa com 0, e vou contar quantas casas eu posso percorrer para que esse número fique entre 1 e 10. Ó. Se eu pular uma casa aqui, ó, eu venho para cá, não adianta de nada. Pulo mais uma casa, vem para cá, ó, vai ficar 0,3, que é menor do que 1. Eu vou pular mais uma casa. Ó. A vírgula vem aqui para perto do 3. Ó. Então, quantas casas eu pulei? 1, 2, 3. Ó. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. Ó. Se desse um valor maior ainda, por exemplo, fosse 13 vezes 10 elevado a menos 3. Ó. Teria que colocar uma vírgula aqui, só que como o expoente é negativo, tem que subtrair aqui, ó. Mais 1, para fazer a subtração. Então, menos 3 com mais 1 daria menos 2. Ó. Seria a transformação real. Então, a gente só vai ter esses dois casos, ó. Caso 1 e caso 2. Lembrando que eu tenho que deixar dessa forma aqui, ó, dada essa condição. Então, vamos fazer isso para esse valorzinho aqui, ó. 0,000011. Mesmo esquema, ó. Eu pego o 11 vezes uma potência de 10 elevado a quanto? Como aqui começa com 0, o valor é negativo, ó, como eu falei aqui para vocês, menos. E eu vou pular uma casa para a direita. À medida que eu pular essa casa para a direita, eu tenho que contar quantas casas eu pulo para saber que esse número aqui vai ficar entre o quê? Entre 1 e 10. Ó. Então, como a gente já escolheu aqui o 11, a vírgula tem que parar aqui. Ó. E a gente já tem quantas casas aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, ficaria menos 3 aqui. Ó. Porém, na hora que eu colocar uma vírgula aqui, ó, eu vou pular mais uma casa aqui. Ó. Essa vírgula vem parar aqui. Ó. Então, daria o quê? Menos 4 aqui. Então, ficaria 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. É justamente a questão número D aqui. Ó. 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Então, a análise é feita assim. Olha o número, veja a condição. E tem que colocar sendo essa padronização aqui. Ó, para que o número ele não fique muito grande ou muito pequeno. A questão 9, como eu já falei para vocês, ó, é uma questão de escala. Ela também é bem simples. Ó. Um mapa
é uma representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. É a formulazinha que eu falei para vocês, ó. E é igual a D sobre Dzão. Tudo que ele falou aqui, ó. Essa metade da linha aqui e esse restante aqui, ó, é justamente essa formulazinha que ele comentou. E ele disse que o mapa tem essa escala aqui, ó, de 1 por 58 milhões. Ó. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio a uma marca de um tesouro mede 7,6 centímetros. Ó. Se está no centímetro e ele está no mapa, isso aqui já de cara eu sei que é a distância imaginária. E a pergunta é, ó, a medida real, dado em quilômetros, equivale a quanto? Então, eu quero saber essa medida na realidade. Então, a gente tem a escalazinha aqui, ó. Então, a gente já sabe que o que é escala? É o primeiro valor no mundo imaginário e o segundo valor no mundo real. E todos os dois valores estão em centímetros, ó. Centímetros e centímetros. É o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer essa transformação aqui, ó. 1 centímetro equivale a 58 milhões de centímetros. Só que eu tenho que olhar o seguinte, ó, a resposta final tem que ser dada em quê? Em quilômetro. Então, eu tenho que transformar essa segunda parte aqui, ó, em quilômetros, para facilitar a minha vida. Então, a gente viu lá na tabelinha, ó, vamos olhar lá na tabela como é que a gente faz isso. Eu estou em centímetro aqui, ó. Tenho que ir para quilômetro. Eu vou dividir por alguma coisa. Vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, eu vou dividir por 1 e 5 zeros, ó. 2, 3, 4, 5. Aí eu corto um zero em cima com zero embaixo, um zero em cima com zero embaixo, um zero em cima com zero embaixo. Cortou isso aqui, ó. E cortou isso aqui. Então, na realidade, isso aqui tudo vai dar quanto? 1 centímetro vai equivaler a quanto? 580 quilômetros. Olha que maravilha. Então, se 1 centímetro me representa 580 quilômetros, quanto é que eu tenho? Eu tenho 7,6 centímetros, ó. Faço a minha regra de 3 aqui, ó. Então, x vai ser igual a quanto? 580 vezes 700, aliás, 70, 7,6. Quando eu fizer a multiplicação aqui, ó, eu vou ter o valor final de 4.408 quilômetros. E a gente fecha com a letra A. A letra A aqui, ó. Teria alguns parecidos, ó. Aqui eu tenho um zero adicional, ó. E aqui eu teria 2 zeros adicionais, ó. Porque eu tenho a mesma parte aqui, ó. Então, a Enem já coloca isso para vocês se confundirem, ó. Vocês fazem direitinho os cálculos, dá para você achar o valor. Iago, só complementando aí, é que às vezes aí na fórmula, quando a gente tá vendo, tem 1 centímetro, né? Só em questão de explicação. Porque, por exemplo, esse x aí, igual a 448, a gente pode até imaginar que aí também tem 1, né? Que ele não vai influenciar muito nessa questão, não. Né? Só para que o aluno pode pensar assim, e aquele 1 foi para onde? Pronto, é justamente aqui, ó. Posso mostrar aqui, ó. Quem é a escala? É isso aqui, ó. É 1 por esse valor aqui que eu achei, ó. Igual a quanto? Ao Dzinho, que é 7,6, ó. Sobre D, que é o que eu quero. Olha o Uzinho aqui onde ele tá, ó. É, isso mesmo. E ele também não deixa de ser isso aqui, né, ó. Só que ele não tá nessa notação aqui, que é o dois pontos. Eu tô fazendo diretamente uma relação, porque eu fiz o quê? Uma conversão de unidades aqui em cima. Beleza, vamos lá, vamos topar. Vamos. Show de bola. Vai lá. E para finalizar aqui, a competência 3, temos a questão número 10, que também não deixa de trabalhar com unidades de grandezas. O sistema métrico decimal é o mais usado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Por exemplo, se você for mudar de país, você vai encontrar diversas unidades. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles usam muito a jarda e a polegada. São 2 unidades lá que a gente não usa aqui. A gente usa aqui o centímetro ou o metro. Lá eles usam jarda, polegada, pé, milha, muito conhecida aí de muitos. E a gente tem essa tabelinha aqui, ó, de equivalência. A gente está dizendo o seguinte, ó, que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. 1 jarda equivale a 3 pés
ou uma jarda equivale a 0,9144 metros, certo? Ou 0,9144 metros. E a pergunta é, se eu quiser converter um pé em polegada, isso vai me dar quanto? Ou seja, um pé equivale a quantas polegadas? É isso que eu quero, dada essa tabelinha aqui. Então, a gente pode analisar o seguinte. Uma polegada, vamos tirar aqui da tabela. Uma polegada equivale a quanto? 2,54 centímetros, beleza? Só que aí existe o seguinte, ó. Eu sei que uma jarda, tirando aqui da tabela, uma jarda equivale a 0,9144 metros. Você já percebe que já mudou aí. Então, o que acontece? Eu tenho que transformar esse número aqui, ó. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui para ficar melhor de visualizar depois. Você tem que fazer uma conversãozinha aqui, porque você está trabalhando tudo em centímetro, ó, e você já tem de metro aqui de cara. E se a gente for analisar lá a tabelinha do metro, eu quero transformar isso aqui em centímetro. O que a gente faz? Olhando lá para a tabelinha, ó. Eu estou em metro, estou aqui no meio, ó. Quero ir para centímetro, estou aqui. Então, eu estou indo agora para a direita, então vou ter que multiplicar. Por quanto? Uma casa, duas casas. Vou multiplicar isso aqui por 100, ó. Estou multiplicando isso aqui por 100. Agora eu tenho uma nova conversão. Com essa conversão aqui, o que é que eu tenho? Que uma jarda equivale a... Aí, se eu multiplico por 100, eu caminho com essa vírgula aqui, duas casinhas para a direita, ó. Ela pula daqui, vem para cá, passa por cá. Então, vai ficar 991,44 centímetros. Então, você esquece essa primeira conversão aqui, ó. Vai trabalhar agora só com essa aqui de baixo. Certo? Então, se isso aqui é verdade, quanto equivale uma jarda em polegadas? Você vê. Se uma jarda é 91,44 centímetros, e eu sei que uma polegada é 2,54, então vou fazer essa divisão aqui, ó. Aí eu consigo saber qual é o tamanho de uma jarda em polegadas, ó. Então, uma jarda vai dar quantas polegadas? Quando eu dividir isso aqui, ó, 91,44 por 2,54, isso vai me dar 36 polegadas. Ó. Essa é a primeira conversão importante que eu tenho. Por que isso? Aí agora vem X da questão. Eu sei que um pé equivale a quanto? Se uma jarda, ó, a ideia, uma jarda equivale a 3 pés. Quanto equivale um pé? Um pé equivale a uma jarda dividido por 3. Ó. O pé eu multiplico por 3, a jarda eu multiplico por dividido por 3. Então, se eu já achei qual é o tamanho da jarda em polegadas, ó, se eu substituir aqui, eu tenho a quantidade em pés. Ó. Então, um pé equivale a quanto? Quanto é uma jarda? 36 polegadas. Ó. 36 polegadas dividido por 3. Ó. Então, um pé vai equivaler a 36 dividido por 3 vai me dar 12. Ó. Então, no final das contas aqui, a conversão de um pé em polegada vai ser justamente 12. Então, seria a letra D de dado. Certo? Então, aqui a gente encerra, para não ficar muita coisa para vocês. Então, a ideia agora é vocês trabalharem pelo menos essas competências aí. E se eu tiver uma segunda oportunidade aqui, a gente traz o restante das questões.